Olá, gente. Professor Marcos Damias, professor de arte, e a gente vai continuar falando da nossa revisão. Nós voltamos com a revisão, corre lá na plataforma Gonçalves Dias, nas nossas redes sociais, lá no Instagram, lá no YouTube, que tem muito material para você estudar. E hoje nós vamos continuar falando sobre a arte produzida nos séculos XVI e XVII, que, sobre alguns contextos, às vezes fica de dar um nó na cabeça, é chamada de arte moderna. A arte moderna e modernismo, nesse caso de conceito, são duas coisas diferentes. A arte moderna começa nesses períodos e vai até o século XVIII, XIX. Já o modernismo, ele pautadamente as revoluções do final do século XIX e início do século XX, que vai desencadear na Europa as vanguardas europeias e no Brasil a Semana de Arte Moderna e o pós-modernismo. Bom, a gente está aqui com uma obra de um dos pintores do Renascimento chamado Botticelli. Eu vou repetir para facilitar meu intérprete. Botticelli. Botticelli é um apelido, como alguns de vocês têm. Alguns apelidos são pejorativos, quer dizer, a maioria no caso, né? Outros, eles acabam virando a marca registrada da pessoa. Exemplo de alguns apelidos que passaram a ser nomes, né? Pelé, o nome do nosso maravilhoso jogador. Xuxa, que foi apresentadora de programas infantis. Os dois nomes são apelidos. E aí eles incorporaram nos nomes. No caso de Botticelli, é um apelido, porque é uma palavra italiana, que significa barrilzinho. E não era um apelido legal pela característica e pela definição ou conceito do nome. De qualquer maneira, ele é conhecido por causa do próprio apelido. A Primavera de Botticelli, professor, já vi muito esse quadro, assim como uma outra obra chamada O Nascimento da Vênus, aquela que tem uma mulher nua, seminua, em cima de uma concha. Ambas são obras de Botticelli. Professor, por que o senhor começou a aula com essa obra? Bom, estruturação geométrica. O que é estruturação geométrica? Toda vez que eu vou ensinar aulas básicas de desenho simples, desenho livre, para os alunos, esquematizem geometricamente sua obra. Alguns artistas, inclusive amigos meus que são artistas urbanos, quando eles vão fazer ampliação em painéis, em paredes gigantes, né, eles fazem o rabisco geométrico, a estruturação geométrica para organizar. Ah, professor, o senhor está querendo dizer que algumas pessoas não desenham livremente? Pois é, há um rascunho de uma estruturação geométrica para poder estabelecer a obra. Como assim, professor? Vamos lá. Tracei diagonais. Na hora que eu traço diagonais, não sei se vocês prestaram atenção, parte das figuras estão de um lado, parte das figuras estão do outro. Isso não é aleatório. No centro da obra, se alguém prestar atenção, eu vou voltar aqui. Olha, ela está grávida. A primavera está grávida. A primavera não é uma das 4 estações? Sim. Só que na hora que eu falo da primavera como uma referência mitológica, uma divindade mitológica, eu estou falando da divindade da fertilidade, certo? Nesse caso, o centro da obra, propositalmente, a partir das diagonais e das perpendiculares, que eu preferi não colocar aqui, mas vou falar sobre elas, né? Ela trabalha com o ponto mais importante, que é justamente o alvo do tema da obra, a primavera, que é justamente o período onde muitos animais hibernam e quando eles voltam com fertilidade. Daí o nome, primavera, associado diretamente a essa questão da fertilidade. Há toda uma leitura no quadro a partir das obras, das figuras. Então, a primavera está de um lado, se eu traçar uma linha no meio, tem um cupido ou um garotinho de asas, peladinho lá em cima, apontando uma flecha. O garotinho aponta a flecha para as 3 mulheres, são as 3 ninfas, que nesse caso representam a feminilidade, mas também a mulher que está pronta para engravidar. Do outro lado tem uma figura bem galante aqui, estou sendo debochado, porque eu sempre brinco sobre isso. É Apolo, que na mitologia grega é o deus da beleza, mas também é o deus da masculinidade e desse processo fértil do lado masculino. Então eu tenho o masculino e o feminino. Do outro lado, 2 figuras, uma carrega, que seria o vento, e a outra a figura feminina. Então seria o masculino e o feminino, ou Eros e Psique, né? A razão e a emoção. A emoção, nesse caso, está associada à figura feminina, e a razão masculina. Eu discordo hoje disso, aliás, há muito tempo, né? Mas a gente não vai entrar em questão. E o processo do que acontece, porque a gente está falando do ato sexual e do próprio processo de procriação. Professor, você ouviu isso tudo na obra? Eu não vi. O artista coloca isso na obra. Mas, para isso, ele estabelece linhas geométricas, bom, aí ficou claro. E eu não coloquei as perpendiculares, né? Para cima e para baixo, ou vertical e horizontal.
certo? E quando ele estabelece isso, ele organiza todas as figuras. Então elas não podem passar daqui, elas estão desse lado. Eu vou dividir em uma, duas, três, quatro partes do quadro, maiores ou menores, equilibradas. Ou seja, no Renascimento nada é feito aleatoriamente. Tudo é feito matematicamente estruturado, geometricamente estruturado. A questão depois desse blá 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 todo. Com base nos conhecimentos sobre a pintura no período do Renascimento e na obra de Sandro Botticelli, que o nome dele era Sandro Felipe Botticelli, e a Botticelli era apelido, vendo o nascimento da Vênus de Botticelli, aquele que eu falei para vocês, e se você traçar, professor, essa estrutura tem a mesma composição geométrica? Triângulo, dividindo na metade, figuras em cima, figuras embaixo, o horizonte um pouco mais acima, então a mulher é bem mais magra do que o período da época, ela não tem sombra na concha, a concha que tem uma representatividade feminina, quer dizer, há toda uma leitura em cima disso. Considere as afirmativas a seguir. Há nessa obra renascentista a preocupação com o naturalismo, a proporção e o efeito de profundidade, sendo o pintor florentino Sandro Botticelli um dos principais representantes do Quattrocento. O que é o Quattrocento? É a prévia do Renascimento. Talvez a gente discorde um pouquinho e já explicar para vocês. Mas ele tem uma preocupação com o naturalismo, com a representação mais fiel e também idealizada. 2. Essa obra marca o início da arte moderna na Itália ao retratar o conflito entre o homem e a natureza, expresso na ação do vento, que afeta os principais elementos da composição. Pode ser que sim, pode ser que não, já que a gente está falando de uma referência de uma mulher que nasce no meio da natureza, olha a metáfora aí ao cristianismo e ao Éden. E o vento traz essa mulher que nasceu. Observem que existe duas figuras, uma masculina e uma feminina, que fazem com que a mulher surja dentro de uma concha, soprando, e vem a primavera e cobre o corpo dela. Item 3. Essa obra tem como temática um episódio mitológico, a Vênus é da mitologia romana, que aborda o nascimento de uma deusa, apresentando a movimentação do ar como um importante elemento para expressar a leveza. Nesse caso, sim, porque essa leveza ela está tão clara porque as mulheres daquele período são consideradas mais belas quando forem mais fofinhas, mais cheinhas, né? Ou terem mais proporções. E esta mulher, para os nossos padrões, ela até pode ser um pouco mais voluptuosa, olha o termo, mas para a época ela é considerada uma mulher muito magra. Próximo. O Renascimento é um período histórico caracterizado pelo teocentrismo e a obra O Nascimento da Vênus é emblemática por apresentar o sopro divino como temática da composição. Bom, a única coisa que o Renascimento não é teocêntrico. O teocentrismo é uma característica da Idade Média, é uma característica da igreja medieval cristã, onde a igreja dizia o que podia e o que não podia. Vocês acham realmente que a igreja cristã do Renascimento ia permitir uma mulher pelada desse jeito, logo de cara? Ah, professor, mas ela está nua, sim, mas como é que eles conseguiram passar? Não é uma mulher, é uma divindade, é um outro conceito. Ou seja, eu vou mascarar uma ideia através da ignorância das pessoas que não sabem o que eu estou conversando ou não. Então, o que a gente tem? Quais são as alternativas corretas? A alternativa 1 e a 3 são corretas. Por que a 2 e a 4 estão erradas? Vamos lá. 2. Essa obra marca o início da arte moderna ao retratar o conflito da... Não, ela não marca o início da arte moderna. Ela faz parte do processo em si, certo? Ela já tem é o período que a gente chama do cinquecento, ou seja, ela já está lá num processo maior. Então, o item 2, ela não é o início da arte moderna, ela é a continuação. E o item 4, quando eu falo do teocentrismo. Então, é bom a gente ter noção sobre isso, beleza? A gente vai trabalhar essa obra e outras e repensar sobre os conceitos do Renascimento e do que vai vir depois, que é o maneirismo e o barroco. Professor Marcos Domingos, professor de arte. Um abraço. Fui.